Eu sei que as suas expectativas estão no lugar errado. E também sei, por conta disso, você vem sofrendo, padecendo e pagando um preço muito alto pelas suas escolhas. Você pediu para Deus falar com você hoje? Esse vídeo é resposta para as suas orações. Eu quero te contar uma história. Um homem que durante 38 anos estava de frente para um tanque chamado Betesda. Um homem que durante 38 anos ele estava sofrendo porque ele era um homem tetraplégico, ele era um homem que sofria de uma doença, ele não andava. Durante 38 anos ele sofria, padecia e pagava um preço altíssimo. 38 anos vendo pessoas passar na frente dele, porque o mesmo acreditava, era a fama da época, que os anjos desciam e movimentavam as águas, e quem entrasse naquele tanque, naquele exato momento na qual as águas estavam se mexendo, era curado totalmente, 100% da sua enfermidade. Mas durante 38 anos, aquele homem via pessoas passando na frente dele, pessoas enganando ele, pessoas que não tinham a capacidade de ajudá-lo a entrar naquele tanque quando as águas se mexiam. Aquele homem tinha uma rejeição social, uma rejeição familiar, uma rejeição de amigos. Aquele homem sofria, aquele homem padecia, aquele homem, ele passava por problemas inimagináveis. Tudo isso porque ele era aleijado. Porém, uma certa vez, Jesus apareceu diante dele e perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? A Bíblia narra dizendo que aquele homem fala a seguinte resposta para Jesus: Mestre, eu queria que alguém me ajudasse, que quando as águas se movimentassem, pessoas poderiam me ajudar, amigos, colegas, famílias poderiam me ajudar, mas ninguém me estende a mão. Porém, Jesus não perguntou isso a ele, porque o milagre estava diante dele. O milagre estava diante daquele homem, e aquele homem não observava, não entendia que o próprio Deus estava na frente dele. Mais uma vez, ele é apegado à expectativa. A expectativa dele estava em pessoas, em amigos, em famílias, que de repente, naquele momento de dor, de luta, alguém pudesse estender a mão para ele e alguém pudesse ajudá-lo a entrar naquele tanque para que o mesmo pudesse ser curado. Porém, Jesus não pergunta isso a ele. A cabeça dele estava em outro lugar, porque a perspectiva dele estava no local errado. Você já viu pessoas que muitas das vezes se apaixonam pela bênção e não pelo abençoador? Vou te dar um exemplo. Pessoas se apaixonam pelo carro e não por quem abençoou ele, que foi Deus. Pessoas se apaixonam pela casa e não por Deus, que foi quem abençoou ele. Pessoas se apaixonam pelo dinheiro, pessoas se apaixonam pelo trabalho, pessoas se apaixonam pelos status sociais, mas não se apaixona por quem deu saúde, por quem abençoou, por quem abriu de fato as portas. Aquele homem tinha depositado a perspectiva dele no lugar errado. Aquele homem estava frustrado. Aquele homem, sem saber o que fazer, responde dessa forma para Jesus. E Jesus fala assim: eu sou abençoador. Não preciso de anjo, eu não preciso de tanque, eu não preciso de nada para fazer um milagre na sua vida. Eu estou aqui conjecturando. E Jesus fala a mesma coisa para você. Você não precisa de nada. Você não precisa de alguém. Você não precisa cumprir tal voto. Não, nada disso. Você precisa de um. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Não deposite a sua perspectiva no seu marido, nos seus filhos, na sua esposa, em algumas autoridades espirituais, eclesiásticas ou autoridades políticas. Não, eu quero que você entenda que a sua confiança, que a sua perspectiva esteja depositada única e exclusivamente em um. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus só falou: levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem foi 100% curado, 100% transformado. Quando a nossa fé não depende de circunstância, Deus opera o milagre. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é a circunstância que você tem passado, que você tem enfrentado, mas eu te digo que a tua perspectiva, ela não pode, ela não deve estar depositada em coisas, situações ou ser humano. Não, a tua perspectiva, a tua confiança e a tua fé devem estar depositada em Cristo Jesus.
é o único que não depende de nada e nem de ninguém para operar um milagre na sua vida. Ele não depende de dinheiro, ele não depende de cartão de crédito, de cheque, não depende de um emprego, não depende de uma faculdade, nada, de um carro ou de uma casa, não. Jesus não depende de nada para operar um milagre exagerado na sua vida. E esse vídeo falou com você? Se inscreva no nosso canal, toque no sininho e comente aí qual é a cidade que você está e escreve aí: Deus falou comigo hoje. Esse vídeo é resposta para as suas orações.